Me pediram também para falar sobre a sexualidade na história, antigamente, lá, como é que era no passado e coisa e tal. Mas vale aí mais ou menos a mesma lógica que eu usei para falar do sentido da vida. É coisa que não tem resposta. A sexualidade humana, ela é diversa até onde se sabe. Não tem padrão. Existe o que é mais comum, o que é mais cotidiano, mas existem exceções para tudo. Como se falava antigamente, na minha época de menino, lá, muito tempo atrás, o que acontece entre quatro paredes é problema de quem está entre quatro paredes, quem está vivenciando aquilo. Então não é uma coisa que normalmente foi feita para ser tornada pública. Está na esfera da vida privada. Não é problema da história, não é uma questão sobre a qual ninguém deva se debruçar, na realidade, na minha opinião, a não ser quem está vivenciando aquilo. Então não é problema do aparelho de Estado, não é problema do governo fazer leis, por exemplo, sobre isso, como também não é problema da história. Mas no caso da história, especificamente, depende muito do olhar que se lança sobre a história. O que você quer ver quando você olha para a história? O pressuposto básico de qualquer ciência, qualquer cientista, inclusive um historiador, é ser imparcial. Você não pode focar naquilo que você quer ver ou que você gostaria de ver. Isso vai deturpar a realidade das coisas. Um verdadeiro cientista, ele tem que ser imparcial. Então, o olhar sobre a história diz mais, no caso de parcialidade, tá? O jeito que você olha para a história diz mais sobre o observador do que sobre a história em si. É mais um retrato do que a pessoa que está buscando a história ou investigando a história do que a história em si. Não sei se eu estou sendo claro. Você não... Quer dizer, a forma de você olhar para as coisas diz mais sobre você do que sobre aquilo que você está vendo. Então você descrever uma coisa com base na tua experiência pessoal, naquilo que você é, que você gostaria de ser, o que você quer ver, é deturpar a realidade. E infelizmente a história, hoje, século XXI, ela está sendo tendenciosa. Daí eu não comentar sobre isso. Primeiro porque, eu repito, eu acho que não tem que comentar sobre a história da sexualidade. Isso aí, para mim, é neuras de quem quer ver alguma coisa que está mais dentro dela do que na história em si. Quer achar respaldo para alguma coisa que é pessoal e que não precisa de respaldo. Somos humanos, todos nós. Então estou vendo. Nego falar, por exemplo, já faz tempo. Pesou bastante na minha decisão de abandonar a carreira de professor. A coisa está muito tendenciosa. Fala-se que gente como Leonardo da Vinci, escute-se, que era homossexual. Meu, o cara é um dos maiores gênios que a humanidade já produziu. Quando você vai falar, ou observar, ou analisar Leonardo da Vinci, você tem que analisar a obra dele. E não o que ele fazia com a genitália dele. Isso não é relevante para a civilização, para a história. Falando português, claro, foda-se o que ele fazia com a genitália dele. Idem em relação a Michelangelo, que também começaram a explorar esse aspecto da vida dele, a homossexualidade dele. Meu, o que isso tem a ver? Você acha que o teto da Capela Sistina, que é uma obra-prima, patrimônio da humanidade, cara, em termos cultural, você acha que tem a ver com coisas pessoais, como a preferência sexual do cara que fez, ou a cor da pele, ou o que quer que seja, que não seja aquilo que... Ninguém discute a sexualidade de Galileu, de Copérnico. Até de Platão, nego discute. Agora pergunto eu, para quê? Para quê? Saber qual que era a preferência sexual de uma pessoa que nem Platão, Michelangelo, Leonardo, Galileu, Copérnico, Shakespeare. Que diferença faz?
Nenhuma. A não ser para a pessoa que está querendo ver alguma coisa. Então, repito, o que se faz entre quatro paredes é problema de quem está vivenciando aquilo. O que você faz em termos de sexualidade é problema seu. Não é problema da sociedade, nem da história, nem do governo, nem de ninguém. Tá feliz? Faz. Só que não deixa de ser humano. Não pode transformar esse tipo de coisa em militância. Bom, saudações.